Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês. Essa é a primeira aula da Maratona da Inteligência Emocional Financeira. Estou muito feliz, parabéns pela disponibilidade de você deixar o que você deixou para estar aqui comigo, para estar aqui valorizando a sua vida, valorizando aquilo que verdadeiramente você merece, porque você merece essa transformação. E essa aula de hoje, ela vai trazer exatamente isso, essa oportunidade para você olhar para dentro de você e ter a chance, a oportunidade de transformar a sua vida financeira, porque você merece. Você merece viver uma vida em abundância, e desde o início aqui eu já declaro a abundância na sua vida, eu declaro que você vai transformar a sua vida financeira e viver exatamente o que você merece viver. Desfrutar do que você realmente merece desfrutar. E nessa aula de hoje você vai perceber o quanto você é capaz, o quanto você é merecedor e o quanto você pode sim ir para um próximo nível. Inclusive, essa aula é exatamente para você que está disposto, que está disposta a ir para um próximo nível. Essa aula aqui não é para todo mundo, é só para você que decidiu dar um passo, que decidiu mudar a sua história financeira. Então vem comigo, porque aqui é o lugar certo, aqui é o lugar onde você vai realmente ter essa oportunidade. E eu quero me apresentar para você que talvez está aqui me vendo pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de me conhecer. Eu quero dizer para você que eu sou a Cássia Fortuna. Eu sou filha amada de Deus, eu sou a esposa do Daniel, mãe do Danilo e da Daniele. Essa é quem eu sou. Mas o que eu faço? Agora eu vou te explicar o que eu faço. Eu sou especialista em inteligência emocional e hoje eu trago aqui inteligência emocional financeira nessa maratona. Eu me especializei pela Universidade de Cristo da Flórida, juntamente com a Febracis, com os gigantes Paulo Vieira, Daniel Goleman e grandes personagens, grandes pessoas que fizeram parte da minha história. Eu já quero adiantar, nós não nascemos para viver só. O Senhor vai nos conectando propósito, conectando pessoas, conectando conhecimentos. E é por isso que você está aqui. Já te adianto logo, você não está aqui por acaso. Você foi conduzido a esse lugar, a essa aula, para que você possa experimentar algo novo, algo que você realmente merece. Então eu quero explicar para você qual que é a metodologia que eu uso. Então a metodologia que eu trago aqui para vocês é a metodologia do coaching integral sistêmico. O que é isso, Cássia? O coaching integral sistêmico, ele traz uma metodologia que te traz a oportunidade de você entender o seu estado atual, te traz a oportunidade de você querer desejar e almejar um estado desejado, algo que você vai sonhar, algo que você vai almejar, algo que talvez você já deixou lá em stand-by, já esqueceu. Mas essa metodologia, ela traz essa oportunidade para você resgatar os seus sonhos, colocar num nível em que você vai sair do seu estado atual e alcançar o seu estado desejado. Sim, essa metodologia faz com que você alcance os seus sonhos mais ousados, mas de uma forma extraordinária, que é alinhando razão com emoção. Ou seja, quando nós falamos de razão e emoção, nós estamos falando da neurociência. E a neurociência, ela divide ludicamente o nosso cérebro em cognitivo e emocional. Há uma parte do cognitivo em que nós guardamos os nossos conhecimentos, as nossas memórias, e o lado emocional que nos faz agir, que nos faz ir para um próximo nível, que nos faz fazer o que nós precisamos fazer, ou que nos faz procrastinar, que nos faz nos auto-sabotar. Então nós vamos entender esses dois lados do cérebro, neurologicamente comprovado, com a ciência, e aqui eu vou trazer essa oportunidade. Porém, nós trabalhamos sistematicamente, ou seja, as 12 áreas da vida, porque nós acreditamos que é no sistêmico que nós vamos conseguir ser verdadeiramente plenos, é viver as 12 áreas da vida numa plenitude, é que nós vamos realmente ser felizes. E eu quero dizer para você que essa metodologia, ela é baseada na neurociência, nos estudos comprovados pela neurociência e nos princípios judaicos cristãos.
Então, quando eu trago todo o embasamento do que eu vou estar falando nessa aula, eu vou trazer na neurociência e nos princípios judaicos cristãos, para que você tenha realmente uma base forte, sólida, para que você possa trazer para a sua vida e olhar para você, e olhar para a sua vida, e olhar, esse conteúdo que a Cássia está trazendo para mim faz sentido para a minha vida? Você vai ter essa oportunidade, porque a escolha é sua. Você é livre para escolher. Então, o que eu te peço? Quando eu for falando todo o conteúdo, tudo que nós vamos ver nessa aula, observa, olha para dentro de você. E se não fizer sentido para você nesse momento que eu falar, não jogue fora, deixe do lado, analise e depois, num próximo momento, pode ser que faça sentido. Então eu te convido para que nessa aula, nessa primeira aula da Maratona da Inteligência Emocional Financeira, você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente para mergulhar nesse conteúdo, para que você possa estar livre para analisar. Analisar com o coração e com a mente aberta, porque com certeza eu te garanto que fichas vão cair e você vai ter a oportunidade de tomar grandes decisões na sua vida. Hoje ainda, nessa primeira aula, você vai poder sair daqui com grandes decisões que vão mudar completamente a sua vida, mudar completamente a sua história financeira. E é isso que você merece. É mudar a sua história financeira para que você possa experimentar uma vida e uma vida extraordinária. É para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá? Deixa eu adiantar algo aqui para você. Aqui realmente é uma aula. Eu estarei te dando uma aula. Eu sou treinadora, especialista em inteligência emocional, então eu vou te treinar. Eu não vou fazer uma aula onde eu vou somente trazer conceitos, não, eu vou te treinar. Hoje eu já estarei te treinando a algo novo e você vai começar já a mudar a sua mentalidade. Por que mudar a mentalidade? Porque é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te levar a ficar rico mudando a sua mentalidade. Ou seja, a riqueza não começa no bolso, mas começa na sua mente. E é para isso que eu estou aqui. Então, eu já te convido a pegar um papel e uma caneta para que você possa já exercitar o que eu vou fazer, o que eu vou falar aqui nessa primeira aula, para que você possa sair daqui com conteúdo prático, com conteúdo forte, com conteúdo transformador. Ok? Então, corre lá, pega papel e caneta para que você possa levar para a prática e já experimentar algo novo. E pega uma garrafinha de água para você poder ficar abastecido e não perder nada dessa aula. E eu te pergunto, está pronto? Está com o coração aberto? Está com a mente aberta? Então faz assim comigo. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para conhecer e conectar com algo novo. Algo novo. E eu quero te garantir que o algo novo que você vai conectar, ele vai ser confirmado dentro de você. Lembra? Tudo que eu falar aqui vai ser falado baseado na neurociência e nos princípios judaicos cristãos. Então eu vou te dizer que não tem como eu trazer essa aula de riqueza, essa aula de abundância, essa aula de mudança de mentalidade sem falar da minha fé. Daquele que me chamou, daquele que te chamou, daquele que te escolheu para estar aqui comigo. Você não está aqui por acaso. Algo novo, grande e extraordinário você vai receber no seu coração hoje, ok? Então vamos lá? E já adiantando, quando eu falo que eu te ajudo, te ensino a ficar rico mudando a sua mentalidade, então nós precisamos entender primeiro o que é mentalidade. Mentalidade é a maneira que você pensa, a maneira que você acredita sobre algo. Dentro de cada um de nós existem as verdades. Eu tenho as minhas verdades, você tem as suas verdades. Baseada no quê? Baseada exatamente nas suas experiências, nas suas vivências. Então, a mentalidade, elas são as nossas
crenças. E eu vou começar aqui agora colocando para você exatamente o primeiro slide que eu quero trazer, e eu vou estar aqui trazendo esses slides para que você possa visualizar no seu notebook, no seu smartphone, onde você estiver aí assistindo essa aula, que você possa acompanhar. Então essa é a nossa primeira aula da Maratona da Inteligência Emocional Financeira. E para que nós possamos entender mentalidade, nós vamos entender aqui o que são crenças. O que são crenças? O que é mentalidade? Como que essas crenças, essa maneira, essa verdade que tem dentro de mim veio sobre a minha vida? Porque eu quero dizer para você que é exatamente essa crença, exatamente o que foi implantado dentro de você sobre finanças que trouxe os seus resultados até aqui. O resultado que você tem hoje financeiramente está diretamente ligado às suas crenças. Então, nessa aula de hoje, você vai trazer a consciência de por que eu tenho o resultado que eu tenho hoje, financeiramente. Por que o meu faturamento é do jeito que é, do tamanho que é, por que eu vivo endividado, talvez, por que eu aumento o meu faturamento, daqui a pouco vai tudo por água abaixo, por que isso acontece? Por que eu sempre tenho que entrar no limite do cartão de crédito? Por que sempre que eu tenho um dinheiro extra, algo extra, alguém aparece me pedindo ajuda e eu não sei falar não? Por que isso acontece comigo? É aqui, nessa aula que você vai descobrir, você vai trazer clareza. E para isso você precisa entender o que são crenças. O que são crenças? Lembrando que essas crenças que eu estou falando aqui, eu estou baseando elas na neurociência. Não tem nada a ver com religião. Lembre-se disso. Não é crença de religião, mas crença da neurociência. Olha só, leia comigo. Crença é toda programação mental, sinapses neurais, adquiridas como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida. Olha só, a crença é tudo que você recebeu, de tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida e que trouxe você até aqui. Com esse comportamento, com essas atitudes, com esses resultados, com essas conquistas, com essa qualidade de vida. O que você vive hoje está baseado diretamente às suas crenças. Faz sentido? E agora você vai entender, tá, quais são as minhas crenças? O que é que está dentro de mim? Por que às vezes a gente não sabe? Porque 90% do dia, da nossa vida, nós vivemos no automático. Automaticamente levanta, automaticamente vai para o trabalho, automaticamente come, automaticamente passa o dia todo, fala com um, fala com o outro, vai para o trânsito, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, levanta de novo, vai no automático. É no automático. E aí você não sabe por que eu tenho os resultados que eu tenho, por que eu estou da maneira que eu estou. E aí quando a gente vem para uma aula, trazer consciência, aí tudo clareia. Então vamos trazer clareza agora. Eu vou te dar a oportunidade de trazer clareza de onde você se encontra. Clareza de onde você se encontra. Então vamos lá? Olha só. Você é a pessoa que trabalha e só ganha para sobreviver? Onde você se encontra? Você é essa pessoa? Não tem tempo, só trabalha e mal dá para pagar as contas, só dá para sobreviver. Ou você conseguir pagar as contas já é lucro. Você entra no seu dia de pagamento ou no dia que você retira seu prolabore, pega o seu faturamento e já começa a pagar a conta. Você nem vê a cor do dinheiro. Começa a pagar a conta pelo aplicativo. E não vê a cor do dinheiro, não vê o seu dinheiro. Quando vê, já foi tudo. E conseguir pagar as contas já é lucro. Esse é você? Vai abrindo aí
a clareza de onde você está. Ou você é aquela pessoa que não tem tempo para a família, para a saúde, para lazer e só trabalha. Só trabalha. Dia após dia, só trabalha. Para você parar para assistir essa aula aqui foi suado, porque não tem tempo para nada. Só trabalha. Esse é você? Ou você é a pessoa que leva a empresa nas costas e ainda é mal remunerado por isso. E é aquela história. Para que eu fui inventar de empreender, de ser empresário? Agora eu levo a empresa nas costas, mas sou mal remunerado por isso. Ninguém me ajuda, ninguém me dá valor, ninguém dá valor no que eu faço, ninguém está comigo. Parece que as pessoas querem só aproveitar de mim. Eu levo a empresa nas costas e sou mal remunerado por isso. Esse é você? Ou você é a pessoa que trabalha muito e ganha pouco? Você se sente assim sobrecarregado, trabalhando muito, trabalha horas e horas, não tem praticamente folga e ainda ganha pouco. Você é essa pessoa? Ou você é a pessoa que, quando ganha algo, perde logo depois? Sabe quando a pessoa aumenta o faturamento, ganha alguma coisa, as coisas começam a melhorar e de repente perde logo? Não para com nada, a vitória, a conquista dura pouco. Ganha algo e perde logo. Essa é você? Esse é a sua característica, é o que você vive? Ou você até tem dinheiro? Você tem uma poupança, você tem um faturamento bom, mas não usufrui, não consegue usufruir, não consegue fazer a viagem dos sonhos, não consegue ir para o restaurante que você tem planejado há meses, ano, e você até gostaria de ir, mas não consegue usufruir. E não é por falta de dinheiro, você nem sabe por que não consegue usufruir. Mas você tem dinheiro, mas não usufrui. Esse é você? Ou você, quando as pessoas estão melhorando, quando as coisas estão melhorando, algo acontece e vai tudo por água abaixo. Aquela história, sabe, que agora eu consigo pagar minhas contas, agora as coisas estão melhorando, agora vai dar certo. O que acontece? O carro quebra. O carro quebra e vem uma despesa extra que você não estava esperando. Já aconteceu isso com você? E acontece recorrentemente com você isso? Quando as coisas vão melhorar, quando eu vou pagar a conta, quando eu vou entrar pro azul, acontece algo. É um problema de saúde, é o carro que bate, é o carro que pifa, é algo que inesperado que acontece e vai tudo por água abaixo. Ou você é a pessoa que odeia o trabalho que faz, mas não tem coragem para mudar? Quem é você? Você já está no seu trabalho, tem tempo, mas você fica assim, não tem como eu sair de lá, é a minha sobrevivência. Se eu sair de lá, o que eu faço? Como que eu vou pagar meu banho quente? Como que eu vou pagar os meus boletos? Eu odeio o que eu faço, eu não gosto do que eu faço, mas é o que tenho para fazer. Essa pessoa é você? Ou você é a pessoa que sonha com coisas materiais, porém são distantes e inatingíveis. Você até fala, não, eu vou ser rico, eu vou ser rica, eu vou ter um carro zero, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar minha casa, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Você fala, mas no fundo, é como se fosse algo inatingível. Inatingível. E aí? Quem é você? Tá fazendo sentido? Essa virada de chave, o que você está aqui observando, vendo, está fazendo sentido? Está caindo chave? Caindo ficha? Como que tá aí? É isso. Vai fazendo sentido, vai caindo fichas, vai trazendo clareza daquilo que você precisa trazer para a sua vida. Como estão os meus resultados hoje? E aí?
Nesse papel e nessa caneta que você está com ela aí na mão, anota que ficha que cai. Qual a ficha que está caindo aí para você? Quando você anota, quando você coloca no papel, traz uma clareza e você já começa a ser transformada. Você já começa a ser transformado quando você tem a coragem de escrever. Quando você sai da mente e coloca no papel. Então escreve aí. Qual a ficha que cai? Ok? Escreveu? Olha só, quando você escreve essas fichas que caem, você vai observando qual é as crenças que estão implantadas em mim, quais são as verdades que eu tenho. Porque veja só, quando você olha para você e trabalha, só para ganhar dinheiro ou só para pagar as contas, você vai começando a observar quando que você viu isso. Quem que você viu fazendo isso? Observa que crenças são tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida. Na casa em que eu fui criado, com as pessoas que eu convivi, e repetidamente eu fui vendo esse comportamento e eu aprendi. São comportamentos que eu aprendi por repetição ou por forte impacto emocional. As crenças, elas são implantadas nas nossas vidas por repetição ou por forte impacto emocional. Então, quando você olha para a sua vida hoje, eu costumo dizer a verdade que é: ninguém nasce pobre, ninguém nasce rico. Nós nascemos e vamos viver em um ambiente em que nós aprendemos a ser pobres ou aprendemos a ser ricos. É um ambiente que nós somos inseridos que vai nos ensinar como que nós vamos viver. É o ambiente que nós somos inseridos quando a gente nasce é que vai nos ensinar as nossas crenças mais fortes, mais enraigadas. Por quê? Porque é exatamente essas crenças que nos levam aos nossos resultados hoje. E agora, falando de crenças, eu quero falar para vocês que nós temos 3 crenças básicas que nos conduz pela nossa vida. Nesse slide aqui, nessa pirâmide, chama pirâmide do ser humano. Essa pirâmide do ser humano, ela vai trazer exatamente essa clareza, que nós temos 3 crenças bases na nossa vida. E por ela ser uma pirâmide, você percebe que a crença mais importante, que te dá a base de tudo, é a crença de identidade. Crença de identidade, quem eu sou, o eu sou, ser, identidade é o ser. E depois, no meio da pirâmide, nós temos a crença de capacidade, é o que eu faço, é a minha crença do que eu sou capaz de fazer. E por último, no topo da pirâmide, nós temos a crença de merecimento, é o quanto eu sou merecedora de ter alguma coisa. Então, vem comigo. Lembra que eu falei sobre, será que você está naquela situação em que você olha as coisas boas, quer atingir, mas no fundo você acha inatingível e distante? Coisas de valores. Você olha aqui um carro, uma casa, um apartamento, uma viagem, viver uma vida em abundância, em todas as áreas, você olha, mas parece estar tão longe, tão distante, ou seja, a crença de merecimento está baixa. Só que aqui essa pirâmide, eu vou fazer aqui uma observação para vocês. Observe essa pirâmide. A base dela é a crença de identidade. Mas sabe o que acontece? Geralmente pode acontecer, e talvez você conheça pessoas assim, pessoas que invertem a pirâmide. Invertem. O que acontece? Pega o ter e coloca na base. Ou seja, a pessoa que inverte essa pirâmide e o ter vai para a base, ela começa a se identificar e se promover pelo que ela tem. E aí ela já baseia a vida dela no que ela tem, não mais no que ela é. Não mais pela identidade dela, mas pelo que ela tem, a roupa que ela veste, o carro que ela anda, a casa que ela mora.
Aí ela começa a inverter e o que tem valor para ela, o que tem mais valor para ela é o ter. E aí essa pessoa, geralmente o que vai acontecer? A crença de merecimento dela é altíssima, porque ela começa a se basear no que ela tem, porque ela merece ter. Ela merece ter o carro, ela merece ter a casa, ela merece ter tudo, mas a crença de merecimento dela está muito alta. E quando essa pessoa acontece de perder alguma coisa, ela perde o chão, ela perde a base dela. Então é isso que nós precisamos alinhar. A mentalidade da crença de identidade, capacidade e merecimento tem que estar alinhada, porque se essa pirâmide estiver virada, vai dar problema. Vai dar problema no emocional. Exatamente no emocional, porque quando essa pessoa perde alguma coisa, ela perde o chão, e é onde acontecem as tragédias emocionais. As tragédias emocionais é o suicídio, é a depressão, é a ansiedade, é o estresse, perde a família, perde o chão, perde o sentido. A vida perde o sentido para essa pessoa. Por quê? Porque a vida dela estava baseada no que ela tinha. Mas também tem pessoas que baseiam a vida na capacidade, no que ela faz. Se eu for falar para você, imagina só, se você for se apresentar, e aí eu viro para você e falo assim, se apresente sem falar o que você faz. Percebe? Se apresente sem falar o que você faz, ou seja, quem você é. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm dificuldade, porque quando elas vão se apresentar, elas se apresentam falando o que elas fazem. Eu sou médico, eu sou odontólogo, eu sou advogado. Ela se intitula pelo que ela faz e não pelo que ela realmente é. Tá fazendo sentido? Então, olha só, quando a pirâmide vira, ou seja, pega o fazer e coloca na base, a pessoa vai se intitular, vai se identificar pelo que ela faz. E ela vai se definir agora pelo título que ela tem, e não mais pela identidade, o ser, o que verdadeiramente ela é. Então, tem pessoas que traz o ter para a base e dá problema. Tem pessoas que traz o fazer para a base e dá problema. Você já ouviu casos de policiais que esteve na jornada de trabalho a vida toda e esteve dentro daquela farda? E quando ele aposenta, a vida dele perde o sentido. E o índice de suicídio na vida de policiais é muito alto. Por quê? Porque ele se definia pela farda que ele tinha. Ele se definia pelo policial que ele era. E a pessoa, a identidade, se perdeu. Se perdeu ao longo da vida dessa pessoa. Então, as crenças que nós carregamos, elas nos definem. Nos definem. E quando nós entendemos a pirâmide do ser humano, nós começamos a trazer para a nossa consciência quem verdadeiramente eu sou. Quem verdadeiramente eu sou. E aqui nós estamos falando de identidade, quem eu sou financeiramente. A minha capacidade de fazer dinheiro, de fazer financeiramente. E o quanto realmente eu sou merecedora financeiramente. Nós precisamos entender que nós temos identidades nas nossas vidas. E aqui nós estamos tratando da identidade financeira. E aí eu te pergunto, quem você é financeiramente? Qual é a sua identidade financeira? Essa pergunta é nova para você? Essa pergunta é nova para você? Quem é você financeiramente? E muitas pessoas se intitulam com eu sou pobre. E ela incorpora essa característica na sua identidade. Ela incorpora o eu sou pobre na sua identidade. E enquanto você se vê dessa forma, você vai ser. Então, os nossos resultados financeiros, eles estão diretamente ligados às nossas crenças. Às nossas crenças. A crença de identidade. Quem eu sou?
O quanto eu sou capaz financeiramente, o quanto eu sou capaz de fazer dinheiro, o quanto eu sou capaz de poupar dinheiro, o quanto eu sou capaz de usufruir do dinheiro, fazer. O quanto eu sou capaz de ter as coisas verdadeiramente de abundância, o quanto eu sou merecedora. Faz sentido? Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Qual o nível da sua crença de identidade? Quem é você financeiramente? De 0 a 10, o quanto você tem se sentido capaz financeiramente? Capaz de fazer dinheiro, capaz de poupar dinheiro, capaz de abundar, de ser abundante, de ter em abundância. De 0 a 10, o quanto você se sente merecedora de ter em abundância. Não é querer. Não é querer, não é o quanto eu quero, é o quanto eu verdadeiramente mereço. Porque se eu verdadeiramente sou um sucesso financeiro, se eu verdadeiramente sou capaz de fazer, de ter, de poupar, de abundar na vida das pessoas e na minha vida, se eu realmente tenho uma crença de merecimento alta, os meus resultados estão congruentes a essa crença. Então eu vou falar algo aqui para você, e se você quiser, anota, porque essa frase você pode levar para a sua vida. Você não é o que você diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é os seus resultados. Então, os seus resultados vai te mostrar o seu nível de crença. Os seus resultados mostram o nível de crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Por isso eu falo, eu te ajudo a ficar rico mudando a sua mentalidade, a sua maneira de crer, a sua maneira de pensar. Você precisa ser reprogramado, ou seja, crença é toda programação neural. Você tem uma programação. Olha só, eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. O controle do ar-condicionado está programado para 17. Não tem como esse ar aqui ficar 20, porque ele está programado. Se eu abrir a porta desse escritório, vai esquentar um pouco esse ambiente, mas logo vai voltar para a programação. Está programado. Então vai voltar para 17, porque tem uma programação. Pode até o ambiente esfriar mais, porque lá fora pode estar frio, abre a porta, entra um gelo aqui dentro, mas vai voltar para o 17, uma hora volta, porque está programado. Está programado. Qual é a sua programação financeira? Você tem uma programação. Você está programado para começar a melhorar e perder? Você está programado para ficar só pagando conta? Você está programado só para trabalhar muito e ganhar pouco? Qual é a sua programação? Essa aula é para você trazer consciência, é para você olhar para a sua vida, é para você entender os seus resultados. Por que você chegou até aqui? O que te trouxe a chegar nesses resultados? Por que você tem os resultados que você tem? Se você trabalha muito, se você é inteligente, se você é honesto, por que você tem os resultados que você tem? Crença, programação neural. Você foi programado para ter o resultado que você tem hoje. Você foi programado para ter o resultado que você tem hoje. Tá fazendo sentido? Responde aí, sim ou não? Tá fazendo sentido? Conta pra mim. Tá caindo ficha? Anota aí. Ficha que tá caindo. Quais fichas estão caindo? Anota. Isso vai fazer toda a diferença. Porque quando você anota as fichas que você está caindo, no final dessa aula, eu vou te dar uma oportunidade de você tomar uma decisão dentro dessas fichas que está caindo. E ainda nessa aula eu vou te dar a oportunidade de transformação. Ou seja, você vai ter uma ferramenta para você já mudar alguma coisa. Já mudar o que você precisa mudar para que você possa ver resultados diferentes. Sabe por quê? Porque a maior loucura do homem é o quê? Fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Agora eu vou te dar a oportunidade para você olhar para você e descobrir quais são as suas crenças
financeiras. Sim, olha só, crenças financeiras. E existe 2 tipos de crenças financeiras, tá? 2 tipos de crença. Crenças funcionais e crenças disfuncionais. Quando a gente fala de crença funcional e disfuncionais, elas são crenças que foram implantadas em nós por repetição ou por forte impacto emocional, por tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. Você vem ao longo da sua vida aprendendo sobre finanças, consciente ou inconsciente, porque na medida que a gente vai vendo as coisas acontecer ao nosso lado, a gente vai replicando, consciente ou inconsciente. E crenças funcionais, crenças positivas, crenças fortalecedoras foram implantadas em você. Crenças fortalecedoras, positivas foram implantadas em você. Mas, se você não está satisfeito com o seu resultado financeiro, é porque crenças disfuncionais também foram implantadas na sua vida. Você recebeu uma programação financeira e programação positiva e negativa. A parte que você não está satisfeito, quando você olha para suas finanças, que você não se encontra satisfeito com ela, o que acontece? Tem crença disfuncional aí. Deixa eu fazer umas perguntas para você, antes de você detectar as suas crenças funcionais e disfuncionais. Vem comigo. Se você olhar para o seu financeiro hoje, anota aí no seu papel. Anota no seu papel uma nota de 0 a 10 para o seu financeiro hoje. Ou seja, analisa. Você está satisfeito com o seu faturamento? O faturamento que você tem hoje paga suas contas, você poupa para ficar rico, poupa para os seus sonhos, você consegue doar, fazer doações generosas, você sobra dinheiro, você compra as coisas que você tem vontade. Qual a nota que você dá para o seu financeiro hoje? Qual a nota? É resultado. Você está aqui hoje para olhar os seus resultados. Então, qual a nota? Escreve aí, de 0 a 10. Porque é essa nota que nós vamos mudar. Se você não está satisfeito com essa nota, encara essa nota, porque é exatamente ela que nós vamos mudar. E talvez você deve estar falando assim, tarde demais para mudar. Tarde demais para mudar. Já fiz minha faculdade, estou trabalhando, não vejo resultados, tarde demais para mudar. Eu vou te falar algo importante, vou até dar uma paradinha nesse slide aqui agora, para te falar algo. Veja só, eu vim de uma história, você já ouviu falar na frase, onde está a sua dor, ali está o seu propósito? É isso. Onde está a sua dor, ali está o seu propósito. Eu já estive numa sala de aula como você esteve. Como você está aqui hoje. Eu já estive. E o dia que caiu a ficha, o dia que me fizeram essa pergunta, exatamente essa pergunta, de 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu financeiro hoje? Sabe qual a nota que eu dei? 1. E sabe por que eu dei 1? Porque lá na ferramenta não tinha 0. Senão eu tinha colocado 0. E não é porque eu já era nova e hoje eu estou aqui na situação que eu estou, não. Eu já tinha mais de 45 anos quando eu caí a ficha e fui mudar a minha realidade financeira. E sabe por que eu tinha que pôr 0? Porque quando eu olhei para mim, para o meu faturamento, para a minha vida financeira, era 0. Sabe por quê? Porque ao longo dos meus mais de 45 anos que eu já tinha vivido, eu tinha negligenciado o meu pilar profissional e financeiro. Profissional e financeiro. Por quê? Porque eu casei e decidi cuidar dos meus filhos e não investi tempo, energia no profissional e nem no financeiro. E aí eu chego com mais de 45 anos, olho para minha vida e falo assim, caramba, eu não fiz nada. Eu não produzo nada, eu sou uma pessoa 100% dependente do meu esposo. Aquilo me deu um sentimento de frustração. Naquele momento eu tive um sentimento de frustração. E talvez foi o mesmo sentimento que você teve. Até aqui, nessa aula, quando você vem trazendo consciência. Quando você vem entendendo onde que você está. Quando você vem olhando para os seus resultados.
E quando você olha que você poderia estar além, que você poderia estar em outro nível, em outro patamar, só que talvez você vai ter a mesma sensação que eu. Passou da hora. Eu não sou mais uma jovenzinha de 20, 25 anos, 30 anos que poderia recomeçar. Foi esse o meu sentimento, foi esse o meu pensamento. Só que eu não deixei esse pensamento tomar conta de mim. Eu me levantei. Eu me levantei e agarrei a oportunidade de eu vou mudar essa situação. E eu quero falar para você que hoje, por eu ter tomado essa decisão e cheguei onde eu cheguei hoje, eu posso falar para você que neurologicamente comprovado, você pode mudar qualquer aspecto da sua vida, desde que você dê o estímulo certo, pela intensidade certa, pelo tempo necessário. Existe uma maneira de reprogramar as suas crenças, reprogramar, trazer do disfuncional para o funcional, trazer das crenças disfuncionais para crenças fortalecedoras. E eu quero dizer para você que toda crença é autorrealizável. A maneira que você acredita é a maneira que vai acontecer. Mudou a crença, muda tudo. E mudanças acontecem rápidos. Quer ver a prova disso? O que eu falei disso aqui? Que é uma programação. Está programado para 17. E se eu quiser mudar, o que eu faço? Mudo a programação. Eu mudo o programa. Eu mudo a realidade. A realidade de 17 foi para 19. Se eu quiser mais, eu coloco. E se eu quiser menos, eu coloco. É só eu mudar a programação. Se eu estou com uma programação que está me dando um resultado que eu não quero, é porque eu fiz da maneira errada até agora. A maneira que eu fiz é a maneira errada. E quer ver onde que... Você vai ver agora onde foi que foi implantada as crenças em você. Eu vou estar aqui colocando novamente o slide e vou te mostrar sobre crenças disfuncionais. Hoje nós vamos mergulhar nas crenças disfuncionais e entender quais são as minhas crenças disfuncionais. Será que eu tenho crenças disfuncionais? Será que você, no longo da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, foi implantado crenças disfuncionais na sua vida? Ou seja, por algum momento da sua vida, em algum momento você ouviu falar dinheiro não cresce em árvore? Já ouviu essa frase? Sim ou não? Fala alto aí onde você está. Você já ouviu essa frase? Dinheiro não cresce em árvore. Eu ouvi isso por muitos anos. Muitos anos. Ou seja, quando eu fui reprogramar minhas crenças, eu já tinha mais de 45. Hoje eu tenho 50 anos. Mas eu fui reprogramar depois dos 45, 46, 47, que eu comecei a reprogramar minhas crenças. Mas até essa data, eu escutei demais, dinheiro não cresce em árvore. E eu vou provar para você que isso não é verdade. Tu quer ver que eu te provo que dinheiro cresce em árvore? Veja só. Bom, eu não sei onde você está. Eu não sei em que estado você está, eu não sei em qual país você está, mas eu estou aqui no centro-oeste brasileiro, na cidade de Goiânia. Isso mesmo, na capital de Goiás. Aqui no centro-oeste brasileiro, nós temos na rua uma fartura de pés de árvores de manga. Manga, mamão, a gente tem muita fruta aqui nas ruas, jamelão e assim vai. Mas eu vou falar do pé de manga. E, eu não sei você, mas muitas pessoas por aqui gostam de manga. E na época de manga, imagina, eu ir lá no pé de manga, colher as mangas maduras e cheirosas, colocar em um recipiente e sair vendendo essas mangas. O que essa manga vai ser transformada? Dinheiro. Dinheiro dá em árvore. Mas mentiram para você a vida inteira. Dinheiro dá na árvore, os frutos viram dinheiro, a seiva vira dinheiro, a madeira vira dinheiro. Dinheiro dá em árvore, mas falaram para você que não. Sabe para quê? Para que por trás dessa frase, dinheiro não cresce em árvore, você possa implantar em você a seguinte crença:
Dinheiro é difícil de ganhar. Era só para isso. Era só para que essa crença fosse implantada na sua mente, para que você hoje olhe para você e fale o quê? Trabalho, trabalho, trabalho e não consigo ganhar dinheiro o quanto eu deveria. O quanto eu trabalho não é congruente ao quanto que eu recebo. Porque foi implantada uma crença em você, que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro não dá em árvore. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Olha onde as suas crenças te trouxeram. Olha os resultados. Outra crença disfuncional, não é seguro ter muito dinheiro. Aí as pessoas logo pensam, não, se eu for rica as pessoas vão me roubar. Se eu andar com um carrão na rua as pessoas vão me roubar. Até parece que só rico é roubado. Até parece que só rico é assaltado. Mas tem que ser implantada essa crença na minha mente, porque senão eu vou ficar rica. Se eu reprogramar essa crença, eu fico rica. E tem algo me freando para eu não ficar rica. Tem algo me freando para você não ficar rico. Tem algo te freando para você não fazer o que você nasceu para fazer. Para você não ser quem você nasceu para ser. E para você não desfrutar daquilo que você verdadeiramente merece desfrutar. Eu estou aqui para te alertar que existe uma verdade e uma verdade que vai te libertar. Mas para isso você precisa tomar consciência das suas crenças disfuncionais, de onde você está, do seu estado atual, do que te trouxe até aqui no resultado que você tem hoje. Por acaso, você também ouviu repetidamente, se eu for rico, não posso ser espiritual. Se eu for rico, eu não posso ser espiritual, porque quem é rico está distante de Deus. Olha só o que fizeram com a nossa mente, olha só o que fizeram com a sua mente. Quando você vê um filme, quando você vê novelas, quando você vê televisão, a mídia traz a seguinte informação: o rico é o vilão, o rico é o malvado, o rico é o desonesto. Olha por que ele ficou rico, porque ele roubou. E essa crença é implantada na nossa mente, e isso te distancia de Deus, te distancia do espiritual, da espiritualidade. Se eu for rico, eu não vou ser espiritual. Crença disfuncional, crença que te paralisa, crença que te impede de prosperar. Sendo que você nasceu para prosperar. Você é criado pela própria prosperidade. Tá fazendo sentido? Tá caindo ficha? Anota as fichas que estão caindo. Anota. Outra crença. Eu nunca consigo o que quero financeiramente. Eu nunca consigo. É uma crença, é uma fala, é uma comunicação. Eu nunca consigo o que eu quero. Quando eu vou conseguir, as coisas desandam. Quando eu vou conseguir, algo acontece. Você também já falou isso, já pensou isso, já ouviu isso? Pessoas como eu se esforçam financeiramente, mas não conseguem. Pessoas como eu se esforçam, mas não conseguem. Eu não tenho sorte. Parece que não é para mim. Pessoas como eu não nasceu para conseguir as coisas como as outras pessoas. Ah, é porque aquele lá nasceu no berço de ouro. Ah, é porque aquele lá já nasceu para ser rico. Eu nasci para ser pobre. É assim que você enxerga, comunica e tem ouvido. Qual é a comunicação? Qual é a crença que está dentro de você? O que você ouviu repetidamente e ouve até hoje? E até repete. Até repete. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. É assim que você acredita também? Não, para ganhar dinheiro tem que trabalhar demais, tem que trabalhar, tem que suar. Se você acredita assim, eu vou desmistificar isso aqui para você também. Porque se trabalhar muito fosse sinônimo de ganhar dinheiro, gente, vem comigo. O pedreiro era rico. Eu vejo que não existe um profissional que trabalha tanto quanto um pedreiro. Ele trabalha muito, ele trabalha de sol a sol, ele trabalha pesado, ele ele levanta mais cedo do que a maioria e trabalha de sol a sol. Por que ele não é rico? Porque se trabalhar muito fosse sinônimo de riqueza, ele era um dos que era rico. Para ganhar dinheiro não tem que trabalhar muito. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar de forma inteligente. É muito diferente. É muito diferente.
Outra coisa, sem sofrimento e perda não há ganho. É como se implantasse em você uma crença de que, olha, para você ganhar algo, você vai ter que perder. Ninguém ganha alguma coisa sem não perder algo. É assim também? Tem que ter sofrimento, tem que ter sangue, tem que ter suor. Como que é que você pensa? É assim que você pensa? Tenho que ser rico para ser feliz. Essa também é uma crença. Ah, o dia que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir meu carro, eu vou ser feliz. O dia que eu for rico, eu vou ser feliz. É assim que você pensa? E aí você vive uma vidinha mais ou menos, uma vida infeliz, porque você acredita que você não é feliz porque você não tem dinheiro? Porque se você fosse rico, se você tivesse dinheiro para comprar tudo que você tivesse para comprar, se você tivesse dinheiro para pagar suas coisas sem preocupação, você seria feliz? É assim que você acredita? É uma crença disfuncional. É uma crença disfuncional, porque ser feliz é identidade. Ser feliz não está baseado no tenho nem no faço. Está baseado no ser feliz. Ser feliz. O dinheiro, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai potencializar aquilo que você já é. Ele não vai te tornar alguém. Não, ele só vai potencializar o que você já é. Por isso a importância de você entender a sua identidade. Quem você é. Porque o dinheiro ele vai potencializar. E aqui você vai potencializar o seu ganho. Aqui comigo você potencializa, você aumenta seu faturamento, você dobra, triplica, quadriplica faturamento. Só que vai quadriplicar também a pessoa que você é. Então você precisa entender quem você é. Tá fazendo sentido? Por acaso você também ouviu, se eu for rico não posso ser espiritual. Ou dinheiro é sujo, esse que tá repetido. Dinheiro é sujo. Esse dinheiro é sujo. Eu vou contar para vocês que eu ouvi uma vida inteira. Uma vida inteira. Por quê? Porque quando eu era pequena, que eu ia comprar alguma coisa no mercado, na frutaria, né? Na época era frutaria, no açougue, o que que acontecia? A minha mãe pegava um papel, colocava as notas de dinheiro dentro do papel, embrulhava o papel e colocava na minha mão. Falava assim, leva esse dinheiro, e leva esse dinheiro no papel, porque dinheiro é sujo, não fica pegando em dinheiro. Uau! Essa crença me trouxe um dano tão grande que eu conto para vocês aqui agora. Quando eu fui cair na ficha, quando eu fui trazendo consciência do que é que essa crença de dinheiro é sujo por causa do papel, mas só que uma criança, gente, vem comigo, quando eu ouvi isso repetidamente, eu era uma criança. E uma criança não tem filtro. Uma criança não vai entender que está falando do dinheiro sujo, é do papel, é da cédula. Não, eu entendi que dinheiro era sujo. O que aconteceu ao longo da minha vida? Todo o dinheiro que entrava na minha mão, não dava tempo nem de eu fechar a mão. Gastava tudo. Não sabia poupar, não sabia ter dinheiro, não sabia usufruir do dinheiro. Mal chegava na minha mão, saía, porque dinheiro é sujo. Olha o que uma crença disfuncional faz com os resultados financeiros de uma pessoa. E aí eu fui mudando tudo isso. Eu fui reprogramando tudo isso. Mas eu tive que ir detectando o que é que eu tenho que reprogramar, em que situação eu estou, qual é o meu estado atual. Essa oportunidade que eu estou te dando aqui hoje. Essa primeira aula, para você entender por que eu estou do jeito que eu estou financeiramente. É porque existe um jeito de fazer a coisa. E o jeito, talvez, que você está fazendo é o jeito errado. E eu preciso te ensinar, te mostrar, te clarear, te trazer clareza do que está acontecendo com você e o porquê. Olha só, sou pobre, mas sou honesto. Porque ser rico não é ser honesto? Pelo menos eu sou honesto, sou pobre, mas sou limpinho, sou pobre, mas sou honesto. Isso é uma crença disfuncional. Uma crença que traz, então quer dizer que se eu for rica eu não vou ser honesto? Ah, então quer dizer que se eu for rico eu corro o risco de não ser honesta? Ser honesta é identidade, não tem a ver com ter, tem a ver com identidade. Se você é honesto, você continua sendo honesto, é identidade. Não tem nada que te faça ser desonesto se faz parte da sua identidade, ser pobre, ser rico, ser da classe média, não importa, você é honesto. Isso não muda. Isso não muda. Só que quando fala sou pobre, mas sou honesto, tá dando uma justificativa. Pelo menos eu sou honesto. Sou pobre, mas pelo menos eu sou honesto.
O que traz essa informação? Por trás dela traz o quê? Se você for rico, você não vai ser honesto. Então, para que você vai ser rico? Se a sua identidade é de ser honesto, você não pode ser rico. E aí você vem pelejando com a sua vida financeira, porque rico você não pode ser. Faz sentido? Faz sentido? Sim ou não? E por último, olha aí. Não sou capaz de cobrar o justo pelo meu trabalho. Você também tem dificuldade de precificar o seu serviço, o seu trabalho, o que você faz, o que você entrega? Você tem dificuldade de precificar? Identidade. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou capaz o suficiente. Tem duas coisas que te faz não cobrar pelo preço justo do seu trabalho. Ou você não acredita em você, ou você não acredita no seu produto. É crença. É crença. Ou você não acredita em você, ou você não acredita no seu produto. Faz sentido? Sim ou não? Conta pra mim. Tá caindo ficha? Toda hora eu vou perguntar, né? Tá caindo ficha? Por quê? Porque é exatamente essas fichas que estão caindo que vai te ajudar no final dessa aula a fazer uma virada de chave. E eu vou te trazer essa virada de chave ainda nessa aula. E aí eu te pergunto, anotou? Tá anotando as suas viradas de chave? Porque veja só, todas as histórias que a gente trouxe até aqui, tudo que a gente falou até aqui, a gente está trazendo a consciência do que me falaram, do que eu vi, do que eu vivi, para eu chegar até aqui. Para eu chegar exatamente até aqui onde eu estou. Para eu chegar com o resultado financeiro que eu estou até aqui. E aí você entende o quê? Que, vou até colocar aqui o slide para que você, se você quiser printar esse slide. E aliás, se você printar ele, vai lá, posta esse slide porque ele é uma verdade. Uma verdade que você precisa levar para toda a sua vida. Printa esse slide e manda para as pessoas que você acredita que poderia estar aqui nessa aula. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Percebe que ao longo dessa aula de hoje você percebeu que riqueza não tem nada a ver com dinheiro? Tem a ver com a maneira que você pensa. A maneira que você acredita sobre dinheiro, a maneira que você acredita de quem você é financeiramente e a maneira que você acredita de o que você verdadeiramente merece. É mentalidade. Mentalidade. Essa aula ela vai ficar gravada por alguns poucos dias. Então, o que acontece? Eu vou te pedir para tirar um print dessa tela e mandar para a pessoa que você acredita que precisa dessa aula, precisa trazer a consciência do que foi falado nessa aula, para que ela possa também ter a oportunidade de entender por que dos resultados financeiros que ela tem hoje. Agora, veja só, deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu te falar algo muito importante. Quando a gente vê uma pessoa que está endividada, e essa pessoa pode ser você, sabe por que pode ser você? Porque 85% da população brasileira está endividada. 85% da população brasileira está endividada. Então você pode ser a pessoa que está aqui e está endividada. Ah, mas eu não entendo por que eu estou endividada. E aí você vai pensar, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu não estaria endividada. Não é verdade. Não é verdade. Porque quando eu falo que existe uma programação neural, essa programação é real. É como se... Não, é como se não. É. Lembra? Lembra do controle? Você tem uma programação e você é programado para fazer da maneira que você está fazendo, ter o que você tem e ser a pessoa que você está sendo. Então, você é um teto. Nós vamos falar de teto de vidro. Imagina aqui que a minha mão é um teto de vidro. Esse teto de vidro é o seu teto financeiro. O que é isso aqui? É o quanto você ganha. Qual é o seu faturamento médio? Quanto que você ganha hoje? Qual é o seu faturamento médio do último ano? É o seu teto. Você percebe que
Esse teto, ele pode ser 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não importa. 20.000, 30.000, ele é um teto. E se você, às vezes, se viu ganhando um pouco mais, logo você voltou aqui para o teto. Só que você olha, principalmente depois de uma aula dessa, você olha, você consegue enxergar que você é capaz de ganhar mais. Você é capaz de chegar num nível maior, só que você não vai. Por quê? Porque você precisa quebrar esse teto de vidro. Por mais que você enxergue, o teto é de vidro, você enxerga um faturamento maior. Você enxerga que você é capaz. Você enxerga que você pode, mas você não vai. Você não chega lá, porque existe um teto que precisa ser quebrado. E é sobre esse teto de vidro que nós vamos falar na próxima aula. Quebrar esse teto de vidro. Como que eu vou quebrar esse teto de vidro? Como que eu vou fazer para romper esse teto de vidro e chegar no que eu consigo enxergar, mas eu não consigo chegar. Eu já até cheguei perto, mas não consigo permanecer. Essa aula de hoje te trouxe consciência de onde você está e por que você está nessa situação que você está. E daqui a pouco eu ainda vou te dar a ferramenta de hoje. Hoje eu te dou uma ferramenta para você tomar decisões, para fazer algo diferente. Mas a próxima aula, que é a segunda aula da maratona da inteligência emocional financeira, ela vai trazer exatamente como quebrar esse teto. Como quebrar esse teto, ou seja, até aqui, até o presente momento, nessa aula você entendeu o jeito errado que você fez até agora. O jeito que você fez e o resultado que te deu. O que te trouxe no resultado que você chegou aqui, agora. E na próxima aula eu te mostro a maneira certa. Uma maneira em que vai mudar os seus resultados. Uma maneira em que vai trazer uma virada nos seus resultados. E você vai entender como quebrar o teto de vidro. Como quebrar o teto de vidro. Mas antes de finalizar, você escreveu as fichas que caíram? Escreveu todas as fichas que caíram? Para que você já possa ter uma virada, para que você já possa ter algo prático, para que você possa experimentar algo que já vai te dar um resultado, até mesmo antes da próxima aula, que vai te trazer uma baita de uma virada de chave, um resultado extraordinário a próxima aula. Escreva nesse papel 2 decisões que você toma. Mas eu quero te explicar o que é decisão. Decisão é algo que você escreve com data e hora. Com data e hora. Escreva 2 decisões com data e hora que você vai tomar baseado nas fichas que caíram hoje. E eu te dou um conselho. Coach treinador não dá conselho, mas eu vou te dar um conselho. Que uma das suas decisões seja assistir todas as aulas da maratona. Participar de todas as aulas da maratona. Anota essa decisão, porque quando você anota, o seu cérebro entende que você fez um compromisso. Faça um compromisso com você, faça um compromisso com a sua vida financeira, faça um compromisso com os seus resultados, faça um compromisso com a nova história que você vai contar da sua vida financeira. E eu quero falar para você que você é capaz, que existe uma promessa na sua vida, uma promessa de abundância. Existe uma promessa de abundância na sua vida. Entenda, você foi feita pela própria abundância. Você foi criado pela própria prosperidade. E aquele que é prosperidade, aquele que é abundância, ele te garante que você é a imagem e semelhança dele. Então, reprogramar e alinhar as suas crenças com aquele que te criou, que te chamou para ser prosperidade, é o mínimo que você tem que fazer. E eu estou aqui para pegar na sua mão e te ajudar. Então fica comigo, vem comigo para a próxima aula. Se você sentir que precisa rever essa aula, reveja essa aula, porque realmente é uma aula extraordinária, é uma aula que você merece rever, anotar. E se caso você não teve como anotar, anota. Faz essa aula de novo e anota as fichas que vai caindo e depois toma essas 2 decisões. A primeira decisão, assistir, participar da maratona da inteligência emocional financeira. E a segunda decisão, escolha.
Escolha uma decisão que vai te levar para um próximo nível, porque você é extraordinário e merece viver, ser e fazer o extraordinário. Eu deixo aqui um beijo no seu coração. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, o seu lar. E continua comigo, porque nós vamos, no próximo nível, viver aquilo que você nasceu para viver. Ser aquela pessoa que você nasceu para ser e desfrutar daquilo que você verdadeiramente merece. Até a próxima. Te aguardo. A próxima aula, uau, para você. Beijo no seu coração e até lá.